Pessoal, vamos para mais uma aula de física. Essa é a aula 19 da sala virtual de física. A aula refere-se ao livro 2, capítulo 6, página 20 e 22. Tá? Bom, a gente vai falar, vamos começar a falar de aceleração centrípeta. Então, olha bem, gente, só existe movimentos curvilíneos ou circulares, no caso que é o exemplo aqui, se existir o quê? A aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta muda a direção e, obviamente, por consequência, o sentido da velocidade. Por que a velocidade do movimento circular uniforme não é constante? Porque a aceleração centrípeta muda a direção e o sentido dela. Mas se é um movimento circular uniforme, o que é constante? O módulo da velocidade. Mas a direção e o sentido acabam mudando por conta da aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta é voltada para o centro da circunferência e sempre fazendo ângulo de 90 graus com a velocidade. A gente calcula a aceleração centrípeta pegando o módulo da velocidade ao quadrado pelo raio da circunferência. Se o movimento for circular uniforme, o módulo da velocidade não muda. E o raio também não muda. Logo, se o movimento é circular uniforme, a aceleração centrípeta é constante. Observa que ela sempre é voltada para o centro da circunferência e é sempre perpendicular à velocidade. Vamos um exemplo aqui. Olha. Um ciclista ele executa um movimento circular numa pista cujo raio é 80 metros. E ele mantém uma velocidade uniforme de 20 metros por segundo. Quero saber qual é a aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta é a velocidade ao quadrado pelo raio, né? Logo, a velocidade é 20 ao quadrado, e o raio é 80 metros. Então, eu tenho 400 por 80, logo, a aceleração centrípeta é 5 metros por segundo ao quadrado. Né? Bom, vamos agora ver acoplamento de polias. Seria eu interligar polias. Polias, no caso, você vai lembrar, quando se fala em polia, da bicicleta, do motor de um carro, alguma coisa nesse sentido. Você vai lembrar de polia quando se falar disso aí. Vamos pegar primeiro exemplo, polias interligadas por meio de um eixo. Então, observa, eu tenho um eixo e as duas polias A e B estão interligadas nesse eixo. Tá? Então elas giram juntas. Se giram juntas, se uma dá uma volta completa, a outra também dá. Se A realiza uma volta completa, B também realiza. Se isso é no mesmo intervalo de tempo, é simultâneo, logo eu posso dizer que a velocidade angular delas é a mesma. A gente viu que velocidade linear é a velocidade angular vezes o raio. Matematicamente falando, eu posso dizer então que velocidade angular é linear pelo raio, quer dizer, eu passei o raio dividindo aqui. Seria simplesmente isso. Então eu sei que velocidade angular é linear pelo raio. Se a velocidade angular de A e B é a mesma, eu posso dizer o quê? Que VA por RA é igual a VB por RB, por ter a mesma velocidade angular. Velocidade angular de A, velocidade angular de B. A gente sabe que a velocidade angular é 2πf. Bom, se é 2πf e eu sei aqui no caso que a velocidade angular de A é igual a de B, então eu tenho que 2πfA é igual a 2πfB. 2π simplifica e aí eu concluo o quê? Que a velocidade angular de A é igual a de B, quer dizer, toda vez que eu tiver polias interligadas no mesmo eixo, que estão, no caso as polias estão girando, elas giram com a mesma o quê? Frequência. Vamos para o exemplo aqui agora. Eu tenho duas polias, no caso 1 e 2, elas estão ligadas no mesmo eixo que estão presas a um motor. Né? Então a polia 1 tem 10 centímetros de raio, gira com a velocidade de 20 metros por segundo. A polia 2 tem 5 centímetros de raio. Eu quero saber qual é a velocidade da polia 2. Então eu tenho que velocidade angular vezes o raio é a velocidade linear. Então velocidade angular é linear pelo raio. Como as polias estão presas no mesmo eixo, elas têm aqui uma mesma velocidade. Então V1 sobre R1, que é a velocidade angular de 1, é V2 sobre R2, velocidade angular de 2. Então, qual é a velocidade linear da polia 1? 20 metros por segundo. Qual é o raio da polia 1? 10 centímetros. Qual é a velocidade da polia 2? É o que eu quero calcular. Qual é o raio dela? 5 centímetros. Multiplico cruzado, logo eu vou ter o quê? 10 metros por segundo. Então observa que
A polia 1 tem 10 centímetros de raio e velocidade de 20 metros por segundo. Quando eu cair pela metade, no caso o raio, o que aconteceu com a velocidade? Como tem mesmo velocidade angular, a velocidade linear caiu pela metade, porque o raio é a metade. Ok? Bom, acoplamento de polias agora por meio de correia, corrente ou catraca. Então, quando eu falo de acoplamento de polias, tem duas situações. Preso no mesmo eixo mesma velocidade angular. Quando não tem mesma velocidade angular, tem mesma velocidade o quê? Linear, que seriam esses três casos. Quando está ligado por correia, corrente ou catraca. Então, olha bem, ó. Correia, no motor de um carro, por exemplo, teria correia. Motores industriais têm correia. Corrente da bicicleta, no caso aqui, a coroa e a catraca seriam, no caso, as polias, certo? E por meio de catraca ou engrenagem, tá? Esses três casos aqui, as polias têm a mesma velocidade linear, tá? É o que a gente vai ver agora, ó. Acoplamento por meio de polias. Então, polia A e B tem mesmo o que? Velocidade linear, ok? Como velocidade linear 2π r f, então eu tenho velocidade linear de A 2π r a f a e velocidade de B 2π r b f b, né? Simplifico 2π, então eu tenho lá raio de A vezes frequência de A é igual a raio de B vezes frequência de B, certo? Bom, nesse caso aqui, eu posso afirmar que a frequência de A é menor que de B. Por que a frequência de A é menor que de B? Porque o raio de A é maior que de B. Para que eu tenha uma igualdade aqui, sendo o raio de A maior que de B, o que acontece? A frequência de A tem que ser menor que de B, certo? Vamos para o próximo. Ligados por meio de uma corrente, o raciocínio é o mesmo. No caso aqui, ó, a coroa e a catraca. Então, a catraca é A e a coroa é a polia B. Então, velocidade da polia A é igual a de B, mesmo raciocínio que a gente fez anteriormente. Velocidade é 2πrf, então 2π RAFA é igual a 2π RB FB. 2π simplifica, então fica raio de A vezes frequência de A é igual ao raio de B vezes frequência de B. E é o mesmo raciocínio anterior. Bom, vamos lá. No caso, a coroa tem um raio maior que a catraca. Então, significa o quê? A frequência da coroa, que no caso é a polia B, é menor que de A. Quanto maior o raio, menor tem que ser o quê? A frequência, para que eu, no caso, tenha a igualdade aqui, certo? E para finalizar, em termos de acoplamento de polias, depois a gente ir para um exemplo, tem interligado por meio de catraca ou engrenagem, certo? Então, ó, VA igual a VB, a velocidade linear é a mesma, o mesmo raciocínio que a gente viu anteriormente, né? Quer dizer, a gente vai chegar à conclusão que o raio de A vezes a frequência de A é igual ao raio de B vezes a frequência de B, certo? E aí o seguinte, qual tem maior raio? Qual tem maior raio? Tem maior raio é a A, né? Então, a frequência dela, se o raio de A é maior que de B, o que acontece? A frequência de A é menor que de B, ou a frequência de B é maior que a frequência de A, né? Bom, quanto maior, no caso, a frequência, menor é o período. Por quê? São grandezas inversamente proporcionais. Então, se a frequência de B é maior que a frequência de A, o período de A é maior que o período de B, certo? Bom, vamos no exemplo então. Duas polias, está aí na figura, que estão acopladas por meio de uma correia e estão girando em sentido anti-horário. Sabendo que a frequência da polia A é 10 Hz e que seu raio é o dobro do raio de B, calcule a frequência de B. Então vamos lá.
o raio de A é o dobro do raio de B. A frequência de B é o que eu quero calcular, né? Lembrando que eu tenho a frequência de A, que é 10 Hz. Qual é o conceito aqui? Ligado por meio de uma correia, então velocidades lineares são iguais. Velocidade linear de A igual a velocidade linear de B. Então 2πr FA igual a 2πrB FB. 2π simplifica, então vamos lá. Qual é o raio de A? O raio de A é 2 raios de B. Qual é a frequência de A? 10 Hz. Qual é o raio de B? O raio de B mesmo. Qual é a frequência de B? É o que eu quero determinar. Raio de B simplifica. 2 vezes 10 é igual a FB, ou seja, a frequência de B é 20 Hz. E aí acaba a nossa aula. Vamos ver quais exercícios que vocês vão fazer aí. Olha, a aula 19 da sala virtual. Vocês vão fazer o exercício do livro 2, capítulo 6, páginas 23 a 25. Na verdade, o exercício do livro são só 2 exercícios, tá? Atividade para a sala de aula número 4, atividades propostas. Aliás, 2 não, né? Atividade proposta para a sala de aula número 4 e atividade para a sala de aula número 4 e atividades propostas de 1 a 5, tá? E fazer o exercício de fixação que está lá na sala de aula, exercício de fixação online 1.19. Gente, fique com Deus, até mais, tchau, tchau.